Olá, amigos. O Brasil começou com essa história de modelo educacional para pessoas com deficiência, tá? A partir de 1850 e qualquer coisa, e há uns personagens importantes aí. Há um certo cego, filho de uma família razoavelmente rica, né? Era rica a tal ponto que o pai desse menino cego, chamado José Álvares de Azevedo, mandou o menino estudar lá em Paris, onde se ouvia falar que tinha uma certa escola em que se ensinava cegos a escreverem e a lerem. Porque é uma coisa que aqui no Brasil realmente não tinha nada disso, tá? E essa é uma escola que tinha um certo modelo, tá? Modelo que tinha sido criado por um certo nobre francês, Valentin Hauy, e tem a história dele completa, uma personalidade muito legal de se ler sobre a história de Valentin Hauy. Leia, realmente vale a pena ler. Mas Valentin Hauy tinha criado uma escola para receber crianças cegas, pessoas cegas, e dar a elas um modelo educacional, primeiramente utilizando letras em relevo, letras cursivas em relevo, letras de forma em relevo, com um processo de papel umedecido. É um processo muito interessante, que não vem ao caso agora, mas está tudo na internet. Olha lá, Valentin Hauy, maneira de escrever cego, para cegos, etc. Mas tinha um certo cego lá chamado Louis Braille, que era um aluno dessa escola e que tinha inventado um método de escrita e leitura baseado em pontinhos. E que a vantagem sobre os métodos anteriores é que, através dos pontinhos feitos com uma espécie de um preguinho, vamos chamar assim, um punção, ele conseguia marcar esse. Então o cego conseguia não apenas ler um texto, como também conseguia escrever o texto. Então, voltando aqui ao Brasil, esse senhor, né, esse comerciante, mandou o filho estudar lá na escola de Paris, né, no Instituto Jovem Cego de Paris. O cara foi lá, estudou e pegou o jeitão da escola. Voltou para o Brasil e ele, olha, era bom aluno. Dizem que Zé Álvares de Azevedo era realmente um cara muito inteligente. E ele chegou aqui no Brasil com esse conhecimento todo, né? E naquela época, claro, os comerciantes, os nobres tinham um contato grande, e esse sujeito acabou se tornando professor de uma filha do médico de Dom Pedro II, Xavier Sigaud. Xavier Sigaud tinha uma filha que era cega, Adele, né? E o Xavier Sigaud contratou essa pessoa para dar aula para essa filha, né? E ele trouxe, claro, a questão de escrita utilizando os métodos táteis, o braille, né? O método braille de escrita. E essa moça cega, nossa, ela era super inteligente e também aprendeu aquilo muito rápido e começou a evoluir com uma velocidade incrível. Depois essa mulher foi muito interessante, foi para Portugal mais tarde. Leiam sobre a Adele também, que vale a pena ler. Essas personagens, essas pessoas que viveram naquela época, nossa, contribuíram imensamente para a evolução da educação das pessoas cegas no Brasil e em Portugal também. Mas voltando aqui ao menino, né? Menino não, já tinha 19 anos praticamente, e Xavier Sigaud era tão assim enamorado pela qualidade da pessoa que ele falou: não, eu tenho que levar esse menino lá para conversar com o nosso rei, Pedro II, nosso imperador, para ele mostrar essa questão de usar a cultura tiflológica, né? A cultura de escrita com pontinhos. E aí marcaram um dia uma audiência lá com Pedro II. Não tem muito detalhes sobre esse dia que ele foi visitá-lo, mas eu acho que era uma reunião mais formal, porque tinha outras pessoas ali. José Álvares de Azevedo mostrou para o imperador, né, o que era o processo de leitura com pontinhos. Ele declamou em francês, declamou em português, ele falou assim com uma propriedade muito grande. Eu sei que Dom Pedro II e o resto das pessoas que estavam ali ficaram absolutamente fascinadas pelo José Álvares. Tanto assim que o rei falou para o Xavier Sigaud, assim, olha, o que for possível fazer, vamos ver se a gente faz aqui no Brasil também uma escola parecida com aquela lá da França. Todo mundo jura que foi
Pedro II que mandou construir o Instituto Benjamin Constant, né? Que naquela época nem tinha esse nome, se chamava Imperial Instituto dos Meninos Cegos, era o nome que se dava, né? Aquela instituição que foi fundada, mas na verdade não foi. Pedro II ele deu carta branca. Deu carta branca a Xavier Sigaud, e Xavier Sigaud se uniu politicamente a diversos políticos que tinham ali naquela época, pessoas também da maçonaria e outras pessoas que se interessaram em criar aquela estrutura. E o certo é que o pobre José Álvares de Azevedo, infelizmente, faleceu antes daquele instituto ser inaugurado. De qualquer maneira, é importante a gente mencioná-lo, porque foi a semente que deu origem a isso tudo. Não era qualquer cego que entrava lá, não. No Rio de Janeiro tinha milhares de cegos. Milhares, muitos milhares de cegos. Só estudavam ali 64 cegos. Que 64 cegos eram esses? Bom, certamente quem indica, né? Não era qualquer cego que ia estudar ali. Bom, o certo é que esse modelo ele foi evoluindo durante muito tempo. Então, o modelo, digamos, segregado, utilizando apenas crianças cegas, foi o modelo que foi utilizado, né? E esse modelo, podem ter certeza, às vezes ele era questionado. Então, veja só esse texto escrito por José Spínola Veiga, que foi um cego que estudou no Benjamin Constant, mas ele era muito reacionário com relação a certas coisas. Ele brigava muito pela questão do direito das pessoas cegas e do poder que as pessoas cegas deveriam ter. Importante notar que ele era de uma família rica, tá? E o fato de estudar ali também era uma questão de que a família queria dar para ele o melhor possível. Eu já vou falar um pouquinho sobre essa questão de família, mas vamos continuar aqui. Então, olha só o que José Spínola Veiga escreve em 1946. Alguns ensaiam voos tímidos e ficam no instituto. Ensinam ali de graça, anos e anos, à espera de um lugar que tarda sempre. Está se referindo ao fato que as pessoas estudavam ali e aquilo ali se tornava um pouco a casa da pessoa. Aquilo era um internato, a pessoa estudava ali, era educada ali, tinha amigos ali, e claro que ela queria continuar ali, e queria continuar ali provavelmente como professor. E ficam no instituto, ensinam ali de graça, anos e anos, à espera de um lugar que tarda sempre. Transmitem bem o que sabem, porque se valem das próprias experiências, mas o ensino é morto. O que ele quer dizer com o ensino é morto? Que ele não traz as experiências do mundo fora daqueles muros. Falta-lhes a seiva do contato com a realidade da vida, o sopro das ideias que se agitam pelo mundo. Remunerado com o teto e o prato de comida, o professor não pode fazer senão repetir o que aprendeu e seguir a didática formal, há muito embolorada pelo tempo, moendo e remoendo os conceitos arcaicos abrigados no casarão vetusto contra o vento renovador que sopra lá fora. Bom, eu não sou tão enfático quanto José Spínola Veiga, mas José Spínola Veiga pregava isso, olha, 1946, pregava essa necessidade de haver uma renovação, um contato na área educacional envolvendo cegos e pessoas de fora. E exatamente o que existia era exatamente professores que eram formados ali, que continuavam ensinando ali, e ensinavam bem, não vamos dizer que não ensinavam bem, mas faltava o ar, digamos assim, cultural, que deveria vir de fora e que não chegava até lá dentro. Talvez José Spínola Veiga estivesse exagerando, tá? Mas você sabe que muita gente fala sobre essas questões, de que não é um modelo perfeito, mas também não é um modelo ruim. Primeiramente, se você vai estudar numa escola em que os seus professores sabem exatamente como é que se lida com cego, muitos são cegos, ou têm uma visão baixa, é claro que a experiência de tratar com cego, de conhecer os problemas da pessoa cega, vão ser mínimos. As pessoas sabem como funciona, elas próprias são cegas, tá? Mas, por outro lado,
o contato externo faz falta. Durante muitos anos, o modelo Benjamin Constant foi o modelo utilizado no Brasil. Uma escola de gente muito capaz, com baixíssima renovação de professores, né? Mas um número grande de professores, né? E professores de disciplinas que a gente pode dizer assim, puxa vida, olha só, em 1940, lá no Instituto Benjamin Constant, tinha 19 professores de música. Olha, não é pouca coisa. Até porque a música era uma das profissões que se imaginava que as pessoas cegas poderiam ter. Então, havia uma abundância de recursos pedagógicos, gente à beça trabalhando lá, e com certeza o ensino era muito legal. Mas, olha, agora eu vou contar uma coisa que eu vi lá. Quando eu comecei a trabalhar com Dos Orcs, às vezes, eu tinha algumas reuniões do Instituto Benjamin Constant, e eu ia lá no finalzinho da tarde, e eu via uma porção de gente adulta sentada num jardim. Esses jardins agora foram remodelados, mas tinha um jardinzinho ali na parte de trás do Benjamin, e ficava uma porção de cegos ali sentados, mas cegos adultos. O que eles estavam fazendo ali? Na verdade, eles voltavam para lá. Ali era a casa deles, né? Eles tinham sido educados ali, tinham tido os amigos ali, passaram anos dentro daquele instituto, provavelmente segregados completamente da própria família. Porque pensa bem, a pessoa vai estudar no Instituto Benjamin Constant, que fica na zona sul do Rio de Janeiro. A família mora lá no raio que o parta, a 50, 60 quilômetros do Instituto Benjamin Constant. É claro que o regime de internato é uma maravilha. O pai e a mãe não tem que ficarem trazendo o cego de lá de longe para cá, para o instituto, depois trazendo de volta. Eu cheguei a ver mães que ficavam o dia inteiro lá no instituto, enquanto os alunos tinham aula. Quando essa questão de internato começou a declinar, ficavam lá sentadas, ficavam lá esperando as crianças terminarem, ficavam horas ali. Então, eu estou colocando isso só para você perceber que os modelos que às vezes a gente endeusa, eles não são modelos perfeitos. Então, o modelo de exclusão que era utilizado pelo Benjamin Constant, de internato e coisa e tal, ele foi utilizado como modelo e foi imitado em outros lugares. Fundação Padre Chico, né? Bom, outros lugares do Brasil tiveram modelos bem copiados ou baseados no modelo do Instituto Benjamin Constant. As pessoas cegas que foram treinadas, que fizeram seus cursos lá, foram bem treinadas do ponto de vista educacional? Sim, sim, muito bem. Culturalmente, socialmente, aí já é outra história.